Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tratar agora de um dos assuntos mais importantes e que tem sido objeto aí de dificuldades, né? Tem sido causa de dificuldades financeiras de muitas empresas de construção civil de todos os portes, tá? Não é exclusivo, não é uma dificuldade exclusiva aí de pequenas empresas, de empresas pouco organizadas, não. Naturalmente que quem é menos organizado sofre mais, né, com a chamada gestão de capital de giro. O nosso setor especificamente, devido à natureza dos nossos negócios, né, como que a gente estrutura os nossos negócios, né, diferente, né, de outros setores econômicos, né, onde você tem ali uma planta de produção, né, uma mão de obra fixa, né, já experimentada, com cargos ali já cargos e funções já delimitadas, né? Chega a matéria-prima de um lado, se faz ali um processo industrial, né? E lá na frente sai o produto acabado, muitas vezes de forma repetitiva, né? O mesmo produto ali com poucas variâncias, né? Como é o caso de uma indústria de veículos. No caso da construção civil, a gente tem empreendimentos dispersos, né? Cada um de um tipo, cada um num local, cada um com aplicação de uma mão de obra, e cada um resultando aí com um produto diferente, né? Então nós temos toda uma natureza e uma estruturação de negócio de forma diversa, né? Nós estruturamos os nossos negócios por projetos, né? Lembrando que a conceituação de projetos ela vai muito além do que o papel mesmo, né? Com o desenho da edificação, né? O projeto é um plano de empreender, né? É um plano de investimento. E nós, como gestores, né, consultores, vocês construtores, incorporadores, já estive nessa posição, a gente tem que desenvolver uma indústria específica para a produção de cada produto, né, do nosso negócio. Cada edifício, cada galpão, cada condomínio merece um plano, né, é uma indústria específica. Né? A gente tem que desenvolver um plano de negócio para cada empreendimento desse. Né? O todo, a somatória desses empreendimentos é que forma, né, a operação macro da empresa. E é aí que está a dificuldade, né, da questão do capital de giro. Não se pode tirar recurso de uma obra para cobrir o caixa da outra. Isso aí foi feito aí por uma famosa incorporadora brasileira aí nos anos 80, 90, salvo engano, né, que gerou aí um prejuízo para muitos mutuários, para o mercado de uma forma geral, né? O que acontece com o nosso negócio em termos de previsibilidade de capital de giro? O capital de giro é aquele recurso que você precisa ter, né? No âmbito estratégico, né? Você precisa ter um capital de giro para você gerar um empreendimento de uma forma global. Né? No âmbito aí, tático, né? Ou seja, em âmbito de tesouraria, né? Você precisa ter caixa para você fazer frente a pagamento. Aí, né? Uma empresa organizada, né, ela paga uma vez por semana fornecedor, boleto, faz o serviço financeiro de tesouraria, né, uma vez por semana. Né? Algumas empresas fazem uma vez por quinzena, outras uma vez por mês, né, depois de recebidas as notas. Né? Varia muito de empresa para empresa, tem sempre um critério a ser seguido. O que eu quero dizer é que se não houver um critério, você fica ali o tempo todo pagando, recebendo, não tem dinheiro, busca daqui, todo dia paga, todo dia alguém bate na sua porta, né? Quem é construtor sabe que isso é uma realidade que acontece. Se você não controlar isso, você não tem um mínimo de padrão de previsibilidade, de necessidade de recurso para o capital de giro de curto prazo. Tá? Como é que você calcula a sua necessidade de capital de giro no âmbito do setor dos negócios imobiliários? Primeiramente é por projeto, por empreendimento. Né? Você tem ali um orçamento de custeio de obra detalhado, né? Nenhuma empresa séria trabalha sem ter um orçamento de obra detalhado, com listas de materiais, prazo para compra desses materiais e colocação desses materiais na obra. Então você já começa aí a ter um subsídio para você gerar, né, a sua necessidade, né, o cálculo da sua necessidade de capital de giro. Se baseia com orçamento de obra, se faz com orçamento de obra. Ferramenta principal de uma empresa construtora, o orçamento de obra. Esse orçamento, né, ele é distribuído, né, ao longo de um cronograma de produção. Né, por sua vez, esse cronograma de produção vai te gerar aí numa escala semanal, quinzenal, né, ou mensal, a sua saída de caixa.
né? Você tem que ter esse capital, ali, esse dinheiro de giro para você custear a obra ao longo do tempo. Né? Quais são as origens desse capital de giro, né, do empreendimento? Né? Você tem a previsão ali que no mês 3 você vai precisar de tantos R$ 1.000. Né? Você tem a previsão aí de colocação de ferragem para a quarta laje do edifício, né, lá no mês 5. Você tem que começar a compra desse produto agora. Então você tem que ter uma previsibilidade de saída de caixa aí adequada à sua negociação com este fornecedor. Então, com base no orçamento de obra, né, você tem quantidade e custo. Você vai distribuir, né, esse custo ao longo do período de obra, né, que varia em função das etapas da obra. Então ali você tem já, de forma mais, chamar de bruta, né, mais ampla, né, uma distribuição de despesas periódicas dentro de um certo período, né, que você vai escolher, né, semanal, quinzenal, mensal, você vai escolher. Né? A partir destas programações, você começa a startar as compras. Né? Para você colocar um determinado produto na obra, daqui a um mês você tem que começar a compra agora, você tem que negociar, você tem que cotar, negociar. Então você pode haver necessidade de você dar um sinal, fazer um pagamento, né, de uma parcela, metade. Né, hoje dificilmente as empresas te dão aí um crédito para você pagar depois. Né, então, acontece, né, com empresas aí que já tem um bom nome no mercado, você compra agora, recebe material, aplica e depois paga 30, 60, sem muitas dificuldades. Né? Em função, então, de um cronograma de desembolso, né, que tem por base a produção da obra, você tem uma previsão de saída de caixa, né, que vai ser organizada em função daquilo que vai ser necessário, né, dentro daquele mês. Daquele mês você tem alvenaria, estrutura, parte elétrica, então você vai separar tudo isso, vai eliminar ali o que você pode pagar a prazo, né, e vai te gerar ali, né, somado com a necessidade de pagamento de folha de pagamento, tributação, custeio do escritório, né, rateado entre os projetos, aquela necessidade de recurso. Você tem ali já uma previsão, né, em periodicidade mensal de uma despesa. Aí você vai fazer a provisão das fontes. Né? Você tem esse dinheiro em caixa? Quanto tem previsto para você receber de determinados empreendimentos? Né, daquele empreendimento em si, né, quanto que ele gerou para você de caixa até agora. Você não pode meter a mão no caixa do outro empreendimento e colocar no empreendimento que está deficitário. Né? Isso aí é em último caso, apesar das contas dos empreendimentos elas estarem todas, os recursos financeiros, né, de saída e de entrada, estarem todos numa conta, ou duas ou três, né, pessoa jurídica no banco, né, você tem centros de custos por empreendimentos. É extremamente mal visto, né, é uma prática muito ruim de gestão. Você tem um empreendimento deficitário, você está vendo que a projeção dele ali de necessidade de caixa é alta, não tem dinheiro ali, ele está deficitário, a curva dele, né, de projeção, né, a tendência dele é de que você vai ter um default ali, você tem que resolver o empreendimento. Você tem que rearranjar o empreendimento financeiramente, você não pode tirar de outro e colocar lá. Né? Isso aí é uma péssima prática de gestão. Né? Quanto mais você se dedica a um trabalho de planejamento financeiro, né, você tem aí informações para tomada de decisão. É óbvio que você fez uma previsão, né, você identificou ali a necessidade de capital de giro, a NCG, a famosa NCG, você vai identificar as fontes de recursos. Você vai precisar de financiamento de curto prazo lá no banco? De quanto? Né, e quando? Qual é o custo deste recurso? Qual a opção que eu tenho para aquele custo ali do banco X? Eu tenho caixa para isso? Né? Eu consigo fazer frente a este empreendimento naquele mês, no mês tal? Quanto que eu vendi? Quanto que eu vou receber? Eu tenho financiamento bancário? Eu vou receber alguma coisa do financiamento do banco para a produção? Vou receber alguma coisa do cliente para quem eu vendi parcelado? Qual é a minha receita projetada para aquele período? Ali você vai ter um número lá embaixo, né, cotejando receita, fonte de recurso disponível, caixa e despesa projetada para aquele mês, você vai ter um númerozinho lá embaixo, lá, que é o NCG. Esse NCG, se ele tiver vermelho aqui na minha planilha, você está com déficit. Se ele tiver azul, você está
ok, você tá conseguindo, né, equalizar suas fontes de recursos com a saída de caixa. É assim que uma empresa trabalha. Tá? Você precisa estar sempre no azul. E caso você chegue no vermelho, você tem que ter uma fonte já viabilizada, com o custo menor possível, de uma instituição financeira, né, ou, né, dos sócios, né, do capital próprio do sócio. Aí você vai emprestar dinheiro para a empresa. Esse dinheiro seu, ele não é dinheiro da empresa, é seu pessoal. Você vai emprestar para a empresa e vai ter uma remuneração dele, né? Se você for sócio, né, o certo é você ser remunerado pelo recurso que você põe lá, né? O certo mesmo é que a empresa caminhe com as próprias pernas, com a própria geração de recursos. Claro, eu sei, tá? A construção civil exige um investimento muito alto no começo, mas depois a curva de receita ela supera a curva de despesa. Tá? Mas mesmo assim, tá? Mesmo aí nesses períodos de investimento inicial, né, vamos supor que você decida fazer um empreendimento sem ter aquele número de vendas necessários, né, que vão gerar um recurso, né, um volume de recursos, que vão cobrir o custo, né, o chamado ponto de equilíbrio financeiro. Mesmo que você não tenha atingido esse custo, se você ainda decida produzir a obra, você vai ter que aportar recurso lá. Aí você tem custo financeiro da instituição financeira ou do seu caixa próprio, né, se você for colocar recurso. Tá? O ideal é que você, né, como eu já disse várias vezes aqui nos vídeos, a construção civil, o negócio imobiliário, você vende para depois começar. Então você já estruturou financeiramente. O mínimo, o volume mínimo de venda, a demanda mínima, né, que o banco fala, né, para você, né, sua demanda mínima é tanto. Você tem que ter esse número já prévio, né? Você só vai começar o empreendimento quando você atingir aquele volume de vendas que vai cobrir o custo, né, o chamado ponto de equilíbrio. Aí você começa já no azul, né? Ok? Não necessariamente você tem obrigação, né? Tem empresas que se arriscam financeiramente, né? Eu vou começar fazendo investimento próprio, vou começar aqui bancando, né, o númerozinho vermelho lá embaixo, depois eu tenho certeza que eu vou vender e vou cobrir isso daí, a minha curva vai de receita vai ultrapassar a minha curva de despesa, tá? Vai ultrapassar ali o ponto de equilíbrio, né? Mas, né, todo risco precisa ser mensurado, calculado e gerenciado. Tá? Não se trabalha em nenhum tipo de negócio, em especial a construção civil, sem uma previsibilidade de produção física da obra, ou seja, de despesa, né, numa periodicidade aí adequada ao seu negócio, né, uma previsão mensal, semanal, né, de despesa, e uma previsão de receita, né, e, né, cotejando uma coisa com a outra, né, você vai ter ali o seu NCG, que é a sua necessidade de capital de giro. Aí você tem que ter uma fonte, né, disponível para você cobrir aquilo lá. Tudo isso é feito de forma prévia, tá? Não se começa negócio sem fazer um planejamento financeiro detalhado. Tá? Muitas empresas têm empreendimentos viáveis no papel, mas não conseguem ter rentabilidade, acabam entrando em falência, tá? Em insolvência, em default financeiro, porque não gerencia capital de giro, não sabe gerenciar. Esse aqui é o calcanhar de Aquiles dos gestores financeiros, né, do setor da construção civil. Os donos de empresas construtoras bem-sucedidas, eles têm um dom natural de fazer isso. Eles cresceram e tiveram sucesso porque sabem fazer isso. Agora, você que tem uma empresa e não se dedica à parte de gerenciamento financeiro, se for buscar um profissional no mercado, você tem muitos gestores financeiros no mercado, mas poucos gestores financeiros que conhecem o negócio da construção civil, como que dá o negócio da construção civil. A consultoria da Target faz esse trabalho para vocês. Nós temos aqui uma experiência grande na gestão de capital de giro, na previsibilidade, no gerenciamento. É um serviço que pode ser perfeitamente terceirizado. Você não precisa alocar em um profissional a peso de ouro aí dentro da estrutura da sua empresa, na folha de pagamento. Você pode terceirizar isso, né, para uma empresa gerenciadora, né, como é o caso da Target Projetos. A Target Projetos é o nome do site, né, é o título que eu dei para o site, mas a empresa chama Target Engenharia e Gerenciamento. Tá? Gerenciamento financeiro é um dos carros fortes aqui da minha consultoria, tá? Tanto no âmbito do planejamento financeiro, né, estratégico e tático, né, bem como aí de curtíssimo prazo, né, da tesouraria, bem como no gerenciamento aí dos projetos em geral do portfólio da empresa que vão compor aí a estrutura, né, dos fluxos de caixa da empresa, né, da PJ de uma forma geral, tá? Que é a somatória dos empreendimentos. Né?
É importantíssimo que você faça esse trabalho. Tá? Com a Target, que é a minha empresa, ou com um terceiro. O que você não pode deixar, o que você não pode fazer é deixar de fazer, né? O que você não pode deixar negligenciar é deixar de fazer o seu planejamento financeiro e fazer uma gestão rigorosa sobre o comportamento dos empreendimentos sob a ótica financeira, né? É assim que se trabalha de forma profissionalizada.